Meus queridos irmãos, nós começamos uma série de mensagens baseada no livro de Josué, nominada Preparando-se para as Maravilhas do Senhor. Esta é a 8ª mensagem desta série e eu coloquei como título As Consequências da Escolha Errada. É uma espécie de segunda parte da mensagem de quarta-feira passada. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24 do livro de Josué. A palavra do Senhor diz assim: Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus Santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos e preparados para receber a Tua palavra. É a terra boa, Senhor, à espera da boa semente, que frutificará, tanto agora, como também no futuro. Envia-nos também a Tua palavra, com poder de cura, com poder de restauração. Abre, Senhor, o nosso entendimento, e que a Tua palavra seja escrita em nossos corações e em nossas frontes, para que nós não pequemos contra Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é um chamado expresso, claro, à responsabilidade pessoal e espiritual. Antes que alguém se perca, que alguém tome um caminho errado, Deus sempre abre uma porta de salvação, uma porta de escape, estendendo a sua graça. A Bíblia diz no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão todos venham a arrepender-se. Meus queridos irmãos, se nós tivermos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, nós vamos ouvir aquela voz que está por detrás dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. O padrão bíblico e divino é que todo aquele que ouve o que o Espírito diz, caminhe no centro da vontade de Deus, que o apóstolo Paulo chama de boa, agradável e perfeita. Oh, glória a Deus! Isso, irmãos, tem que fortalecer as nossas almas.
Glória a Deus. Isso, meus amados irmãos, tem que nos dar convicção para fazer isto ou aquilo, sabendo que estamos sendo guiados pelo Senhor. Nós não estamos em um laboratório em que as coisas são feitas com tentativa, erro e acerto. Nós temos o privilégio de acertar 100%. Então o crente nunca erra? Erra, porque nós somos humanos. Às vezes, a nossa sintonia não está aquela boa sintonia. Eu sou do tempo que as pessoas que tinham televisão, não nós, os crentes da Assembleia de Deus, que nós não tínhamos TV, e bendito seja Deus por aquele tempo, deviam proibir novamente. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. Então vamos proibir. Mas naquele tempo, as pessoas subiam em cima do telhado e ficavam tentando virar a antena da TV para um lado, virar para o outro lado, para ver se conseguia melhorar aquela imagem cheia de chuvisco. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Estamos com dificuldades para sintonizar o que o Espírito Santo está dizendo. Mas aqui, irmãos, Josué está dirigindo esta palavra. Eu não gostaria de estar nesse grupo para ouvir esta palavra. Nós queremos que o Senhor fale conosco, mas eu não gostaria de estar nesse grupo para receber essa palavra dizendo: vocês não podem servir ao Senhor. E são as últimas palavras deste livro. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Meu Deus. Agora, Josué não está dirigindo estas palavras a um povo comum. Ele não está falando com os amorreus ou com os pagãos. Ele está dirigindo estas palavras para Israel, um povo que tinha história com Deus, um povo que tinha promessas de Deus. E não eram promessas de ontem, não. Eram promessas que foram feitas a Abraão, Isaque, Jacó, José. Olha, meus queridos irmãos, era um povo que já havia provado da bondade de Deus, da sua proteção. Eles viram com seus próprios olhos milagres e maravilhas do poder de Deus. Ainda assim, Josué é obrigado a alertá-los com firmeza, deixando claro que servir ao Senhor não é um joguinho que se faz. Quantos aqui jogam videogame? Faça assim. Olha, tem mais gente. Servir a Deus não é um joguinho. Servir a Deus não é uma opção leviana. Fica parecendo que servir a Deus não dá para a pessoa falar para Deus:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus está sempre falando para nós, eu te amo. E a gente fala também para Deus, eu também te amo. Agora no mundo, as pessoas entram num relacionamento e um diz para o outro, eu te amo. O outro diz, eu também te amo. Você é tudo na minha vida. Porém, às vezes passam 5 anos, eu te odeio. Ai, ai, ai. Então, meus amados irmãos, servir ao Senhor não é uma opção leviana. Como eu disse, que as pessoas falam para alguém de que estão enamorados, assim, e depois mudam. Não. Aqui, Josué deixou claro que o Senhor é santo, é justo, que Ele não tolera a idolatria e nem a infidelidade. A mensagem de Josué, ela é absolutamente clara. Toda escolha tem peso e toda decisão tem consequências, tanto consequências presentes como consequências futuras. A Bíblia nunca enganou ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. Em Lucas capítulo 9 e versículo 23, está muito claro que servir a Deus exige santidade, fidelidade e renúncia. Ah, mas agora no século 21, vai falar, ainda pregar santidade? Isso aí era para os puritanos. Não, irmãos. A palavra de Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 23, continua a mesma. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia. Não é uma vez por semana, ou uma vez por mês. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Josué foi muito claro. Se o povo, eu não estou aqui para pregar assim, fazer terrorismo em cima de ninguém. Ok? Mas Josué disse, se o povo abandonasse ao Senhor para seguir outros deuses, haveria julgamento. E meus queridos irmãos, esse é um princípio que continua válido até os dias de hoje. As nossas escolhas determinam o nosso presente, o nosso futuro e o nosso destino espiritual. Pode ser a pessoa mais ética, mais correta, mais boazinha. É duro a gente falar isso, mas eu vou falar, porque eu tenho amigos e tenho parentes que não servem a Jesus. E é duro a gente falar isso. Mas a Bíblia diz que há um único caminho que vai ao Pai. Quem não entrar por esse caminho não será salvo, será lançado no inferno, junto com as pessoas que se esquecem de Deus e junto também com aqueles anjos que se rebelaram. Então, meus amados irmãos, até o destino espiritual das pessoas
depende da escolha que ele fizer hoje. Agora, meus amados irmãos, a nossa tendência natural é fazer escolhas erradas. Há uma, porque enganoso é o coração do ser humano e tremendamente corrupto, de maneira tal que nem o dono do coração conhece o seu próprio coração. Às vezes a pessoa fala para o outro, eu te amo, e ela está achando que ama mesmo. E depois, lá adiante, ela descobre que não amava. É por isso que Deus estabeleceu um tempo para namoro, um tempo para noivado e um tempo para casamento, que é para ir confirmando se é sim, sim, ou se é sim e não, ou se vai chegar à conclusão de que é não e não. Amém, irmãos? Então, meus queridos irmãos, existem fatores na vida que nos arrastam e nos seduzem para tomar decisões erradas. E eu confesso para os irmãos que depois de preparar esta mensagem, eu fiquei com muito medo de continuar tomando decisões erradas. São principalmente 3 fatores que nos seduzem 24 horas por dia e que nos arrastam. Porque por mais santo que você seja, esses fatores, eles estão na nossa natureza. Ah, mas eu recebi a natureza de Cristo. É só quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é que essa natureza divina, ela será somente natureza divina. Mas hoje, essa carcaça que nos leva de um lado para o outro, ela tem a natureza divina, mas ela tem também a natureza humana. E o próprio Santo Paulo diz que havia um conflito entre essas duas naturezas, de maneira que muitas vezes ele era arrastado para fazer o que ele não queria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, meus amados irmãos, na primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 16, nós encontramos uma revelação muito clara dessas três coisas que nos arrastam, que nos seduzem, que nos pressionam a tomar decisões erradas, que são eles. Porque tudo o que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne. 2, a concupiscência dos olhos. E 3, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Agora, esses 3 inimigos, eles são associados, um ajuda o outro, eles trabalham juntos para que nós nos desviemos do propósito de Deus
e eles nos empurram para tomar decisões que trazem consequências amargas. Até decisões que a princípio nós não queremos, mas depois tomamos. Nesta pregação, irmãos, nós vamos refletir sobre exemplos de pessoas dos tempos bíblicos que tomaram decisões erradas. Elas não rejeitaram a Deus. O que ocorreu, e nós vamos ver daqui um pouco, é que as circunstâncias apontavam para que elas tomassem decisões como tomaram, e elas depois sofreram as consequências, porque saíram do centro da vontade de Deus. Nós vamos começar pelo caso clássico da humanidade, que é o caso de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 66, diz que a mulher viu que a árvore era bonita. Mulher gosta de coisas bonitas, né? Mulher tem bom gosto. Mulher gosta de coisa bonita. E que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Porque a serpente havia falado que no dia em que eles comessem daquele fruto, os seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Não é sedutor? Ter os olhos abertos, ser como Deus, sabendo o bem e o mal, além do que a árvore era bonita e as suas frutas davam água na boca. Que às vezes a gente olha para uma fruta e só de olhar para a cor da fruta, para o cheiro da fruta, dá água na boca, dá ou não dá? Eva ficou com água na boca, irmãos. Aí ela apanhou a fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Olha, meus amados irmãos, esse negócio da mulher mandar no marido. Tem gente que pensa que isso aí é de hoje. Não, irmãos. Isso daí vem lá do jardim do Éden. Amém? Oh, ninguém deu amém, hein? É que aqui as irmãs sentam com o marido, aí perto do marido não pode dar amém, né? Tem que disfarçar. Ah, disfarça que é você que manda. É. Então, irmãos, movido por essa sedução, e o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva, e olha que Eva estava na plenitude das suas faculdades mentais. Eva não era como nós, que um gênio usa só 5% da sua capacidade mental. Eva estava no 100%. E o apóstolo Paulo, eu tenho medo de que assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês também sejam enganados e se afastem da simplicidade do Evangelho de Cristo. Que Deus tenha misericórdia. Então eles desobedeceram ao que Deus ordenara e fizeram a escolha errada, porque Deus havia dito explicitamente para que eles não comessem
do fruto da árvore no meio do jardim. Porém, movidos pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Uau! Então nós vamos ser igual a Deus? Eles deram ouvido à voz do diabo e duvidaram da palavra de Deus. E por isso, eles foram expulsos do jardim. E todos os seus descendentes, incluindo nós, sofreram e estamos sofrendo as consequências do pecado deles. Olha, meus amados irmãos, duvidar daquilo que a palavra de Deus diz, duvidar daquilo que o Espírito Santo diz, pode nos levar a tomar a decisão errada. O segundo caso que nós vamos apontar é de uma pessoa muito importante da Bíblia. É o nosso querido pai na fé, Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 10 em diante, diz que naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando no Egito, Abraão teve uma ideia muito inteligente. Ele disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. Está vendo? Esse negócio de casar com mulher muito bonita, eu só caso se for com uma mulher muito bonita. Deu problema para Abraão, hein? Case com aquela que Deus apontar para você. Hoje o pastor Wellington até deu uma instrução a esse respeito, de pessoas que ficam querendo casar só com mulher muito bonita. Os irmãos lembram quem estava lá? O senhor ouviu a instrução que ele deu? Ele trouxe até um provérbio lá do Ceará. Então, disse Abraão: quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão você viva. Abraão gostava tanto da mulher dele que não queria que ela ficasse viúva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Essa situação, ela era uma meia mentira, dizem os teólogos. Meus queridos irmãos, nós estamos vendo, depois do caso de Eva e Adão na plenitude de santidade das suas faculdades intelectuais, e agora Abraão, o pai na fé, o amigo de Deus, o homem para o qual Deus revelava tudo, contava tudo, conversava com ele como amigo, o meu amigo Abraão. O amigo de Deus tomou uma decisão motivada pelo medo, e a consequência foi dolorosa. Sara foi levada para o palácio de Faraó e pragas vieram sobre aquela terra, sobre os homens daquela terra, por causa do erro de Abraão. O medo, meus irmãos, é um inimigo silencioso que nos deixa acordados à noite e que pode nos conduzir a escolhas erradas,
Quando o medo governa as nossas atitudes, ele governa também a nossa alma. Nós nos afastamos da confiança plena em Deus. Porém, a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, nós somos equipados pelo Espírito Santo com ferramentas espirituais e ferramentas emocionais para que nós tenhamos capacidade para resistir o medo, enchendo-nos de coragem, de amor e de moderação ou prudência. Então, meus amados irmãos, quando nós andamos no Espírito, quando nós não decidimos pela pressão das circunstâncias, mas pela confiança em Deus, Deus é fiel e Ele nos ajuda a decidir corretamente. Bendito seja o Senhor. E o mais gostoso disso é que o Espírito Santo está disponível para encher ou preencher todas as pessoas, tirando o medo e colocando essa capacidade de coragem, amor e prudência. Oh, glória a Deus! Como é gostoso a gente ter essa relação com a palavra e com o Espírito Santo. Aleluia. A psicologia não pode fazer isso. A psiquiatria não pode fazer isso. Os estudos não podem fazer isso. Mas a palavra de Deus transforma o homem ou a mulher que tem medo de tudo. Desculpa estar dando risada, irmãos. É porque o pastor Wellington hoje falou de homem que tem medo de barata. E agora, falando sobre coragem, lembrei dessa palavra dele, de homem. Alguém aqui dos irmãos tem medo de barata? Ninguém vai levantar a mão, né? Ninguém é bobo de levantar a mão. Eu tenho, irmão. Não, eu não tenho, irmão. Estou falando que eu fui criado no mato. Então, irmãos, o Espírito Santo está disponível. Todo aquele que pedir, vai receber. Não será negado para ninguém. Vamos, irmãos, aperfeiçoar, ou vamos deixar que o Espírito Santo aperfeiçoe a nossa personalidade. Tem mulher que não dorme. Ai, se meu marido morrer. Não tem? Assim, fica acordada. Oi, meu Deus, eu não deixo o meu marido morrer. E se meu marido morrer, como é que eu vou fazer? Não. Vamos pedir, irmãs, que o Senhor nos encha de coragem. Amém? Para que nós tenhamos o que a palavra de Deus aqui está falando: coragem, amor e prudência. O Espírito Santo nos torna pessoas corajosas e pessoas prudentes. O terceiro caso, irmãos, é de Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló olhou em volta
concupiscência dos olhos. E viu o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar. Tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Ló estava mais preocupado com a produtividade da terra onde ele viveria, e ele ignorou o impacto negativo que seria levar a sua família, a sua esposa, as suas filhas para aquela localidade onde imperava a imoralidade. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, na carta ao anjo da igreja de Pérgamo, Jesus fala diretamente que naquela cidade de Pérgamo estava instalado o trono de Satanás. Então ele diz para aquela igreja, por meio do seu pastor: conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Meus queridos irmãos, existem certos lugares e certas atividades que são impróprios para um servo ou uma serva de Deus. Existem certos empregos, certas atividades que são incompatíveis com quem está comprometido com o Senhor. Ló foi movido pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, e então ele se separou da companhia de seu tio Abraão. E no final, como nós sabemos, ele mal conseguiu tirar a sua família de Sodoma e Gomorra. E mesmo assim, ele perdeu a sua esposa no caminho e depois as suas duas filhas, que tinham sido criadas lá em Sodoma e Gomorra. Elas embriagaram o pai, mantiveram relações sexuais com ele, e as duas ficaram grávidas do pai. Olha, meus queridos irmãos, a concupiscência dos olhos, o desejo de ter e a soberba da vida podem levar pessoas a fazerem escolhas erradas. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, nós somos orientados pela palavra de Deus a andar pela fé e não pela vista. O quarto caso, irmãos,
é ainda da família de Abraão. É o caso de Sara. Gênesis capítulo 16, versículo 1, diz: Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que Abraão ganhou lá no Egito. Aquela ida para o Egito, ganhou essa escrava, que se chamava Agar. Um dia, Sarai teve uma ideia brilhante. E ela disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim, ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Obviamente, essa foi uma decisão errada. Sara queria construir uma família para Abraão e ela achou que o tempo havia passado, Deus não cumpriu a sua promessa de dar um filho a eles. Então ela desistiu de esperar no Senhor e fez algo que era comum naquela época. Era comum. Tanto que Abraão aceitou na hora. Não teve nenhuma discussão. Fala, não. Abraão aceitou na hora. Porque era uma coisa comum. Era uma espécie de uma barriga de aluguel. Só que não era num laboratório. Era pessoalmente. Então, meus amados irmãos, dessa decisão nasceu Ismael, que, como nós sabemos, ele se tornou o pai das nações árabes, e aqui nós temos o início das hostilidades entre Israel e as nações muçulmanas no Oriente Médio. Olha, meus queridos irmãos, a impaciência, a pressa, sempre nos levam a decidir de forma errada. Somos orientados pela palavra de Deus a esperar o tempo de Deus, a esperar com paciência no Senhor, porque para cada coisa Deus tem um tempo determinado. No plano de Deus, nada acontece nem antes e nem depois. Acontece no Kairós, no tempo de Deus, no tempo certo, na plenitude dos tempos, nem antes e nem depois. Deus não atrasa. Bendito seja o Senhor. É por isso que a paciência é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Para ninguém que tem o Espírito Santo ter ansiedade. Ansiedade. Quanta gente que gasta tanto dinheiro com psicotrópicos e acaba com a saúde. Qual o seu problema? Ansiedade. Ansiedade. Eu tenho ansiedade. Olha, enchei-vos do Espírito, porque o fruto do Espírito também se manifesta como paciência. Agora, quantas pessoas, por não esperar o tempo de Deus, entram em relacionamentos fora da vontade de Deus? Aí eu estou ficando para titia. Eu já tenho não sei quantos anos e nunca namorei. Qual o problema de ter não sei quantos anos e nunca ter namorado? Não tem problema nenhum. O importante
é que no tempo de Deus, você vai conhecer o seu Isaque, e você, no tempo de Deus, vai conhecer a sua Rebeca, que hoje na pregação o pastor falou Raquel. Eu achei interessante, porque a gente sempre fala Rebeca, mas hoje o nosso pastor falou Raquel. Não foi isso? Vocês ouviram? Estavam ligados? Olhem. Porém, às vezes a pessoa acha que o tempo está passando, eu estou ficando aqui, todo mundo namora, todo mundo beija na boca, só eu que não beijo na boca. Deixa eu pegar essa Dalila. Não tem isso? Impaciência. A pessoa, por impaciência, se envolve em negócios duvidosos. Aqui você vai ganhar um dinheiro fácil, você vai ficar rico, rapidão você vai ficar rico. Toma decisões apressadas na vida profissional, na vida familiar, ou até mesmo abandona o propósito divino para seguir caminhos mais fáceis, atalhos mais fáceis, para chegar mais rápido. Olha, fazendo assim, se você sair com o seu chefe e lá tomar uma cervejinha, depois do expediente, se tiver uma promoção, você vai ser o primeiro. Ele vai indicar o seu nome. Não tem isso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou ouvindo o Espírito Santo falando: foge dela, povo meu. Foge dela, povo meu. Foge dela, povo meu. O resultado é o mesmo que Sara experimentou. Mais problemas, mais conflitos e muitas lágrimas, que todos nós conhecemos a história. Porém, meus amados irmãos, a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos chama para esperar com paciência, porque o tempo do Senhor é perfeito. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eu quero dizer a você, com muito respeito e com muito temor de Deus, não se deixe ser pressionado pelo mundo, nem pela carne, nem pelo diabo, nem pela sua família, nem por qualquer outra pessoa, para tomar decisões fora do tempo de Deus. Você tem que resistir à pressão, e o Espírito Santo vai confirmar a sua atitude. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo me motivou a pregar esta palavra, para que você tenha o seu coração fortalecido, as suas emoções, a sua alma fortalecida, a sua mente fortalecida, e você receba de Deus disposição mental e força mental, força espiritual, para resistir e depois ficar em paz. Porque depois vai aparecer aqueles que vão falar: está vendo? Você não quis, ele já casou com outra. Para você, por aquilo, é o demônio. Para você, por aquilo, e ficar matutando aquilo e entristecer a sua alma. O quinto e último caso, irmãos, é o caso de Israel. Êxodo capítulo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram:
Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Meus queridos irmãos, esta foi a pior decisão que eles tomaram. Eles estavam ali, ao pé do monte Sinai, esperando Moisés descer. Deus acabara de dar os 10 mandamentos para Moisés. E Moisés ficou lá. Moisés demorou para descer. E o povo ficou impaciente e decidiu fazer um ídolo de ouro. E tem mais. Êxodo capítulo 32, versículo 6. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora, Deus falando para Moisés: não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Deus ficou tão irado que resolveu destruir aquela nação inteira. Não fora pela intervenção precisa e oportuna de Moisés, porque Moisés era pastor. Moisés era pastor. Pastor tem que ter um coração longânimo. O pastor não pode ter um coração rancoroso, um coração irado, um coração impaciente. O pastor tem que ter um coração manso, longânimo, ou seja, ele demora para ficar irado. Os irmãos viram que Moisés passou por umas poucas e boas, só depois lá adiante que ele ficou irado, e só uma ira foi fatal, porque ele não entrou na terra prometida, por causa de uma ira, uma. Tanto tempo esse povo perturbando ele, falando na cabeça dele, e ele sempre orando a Deus pelo povo. Então, Moisés, versículo 11, fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los
nos montes e destruí-lo completamente, não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Que lição para nós, irmãos, para a gente aprender a orar, para a gente aprender a orar. Orar por aquelas ovelhas improdutivas, aquelas ovelhas que você tem que ficar esperto, senão ela dá uma amarrada, ela toma uma certa distância e depois vem com a cabeça e você cai no chão com aquela amarrada que fala, né? Que ela dá. Aprendendo a orar hoje. Mais uma vez, irmãos, está comprovado que a impaciência, a ociosidade, o povo ali não tinha o que fazer. Ainda hoje se fala que cabeça vazia é oficina do diabo, né? A ociosidade, a impaciência pode nos levar a decidir de forma errada. Meus queridos irmãos, ainda há outros exemplos de consequências de uma decisão errada que estão narrados na Bíblia Sagrada, quando as pessoas tomam as suas próprias decisões, quando as pessoas não têm paciência para esperar Deus falar e fazem a sua própria escolha. Foi por essa razão que Josué reuniu o povo e, sabendo que haveria consequências, Josué disse para eles: escolham hoje. Agora, se eu posso dar um conselho para vocês, eu e minha família serviremos ao Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz que decisões erradas podem levar à destruição. E aqui, esse texto começa com uma advertência: não erreis. Então, queridos irmãos, as nossas escolhas determinarão o nosso destino, o nosso presente e o nosso futuro. Se eles serão de sucesso ou de derrotas, como disse, tanto para o presente como para o futuro. E não só nós, porque as nossas decisões, elas têm influência sobre as pessoas que estão em nosso entorno, como filhos, netos, esposo, esposa, colaboradores, patrões, enfim. Agora, o Espírito Santo, a palavra e a igreja estão investindo em nós, estão nos dotando de capacidade espiritual e também de capacidade emocional, psicológica, para que nós façamos escolhas certas, evitemos escolhas erradas, enfim, porque quando nós aprendemos a palavra de Deus,
nós nos tornamos pessoas habilitadas, capacitadas, competentes para o exercício de toda boa obra. Glória a Deus. Hoje é um chamado do Espírito Santo para nós. E eu quero, assim, encorajar os irmãos a tomarem decisões certas. Decisões que abrirão as janelas dos céus. Decisões que abrirão portas de bênçãos. Decisões que abrirão portas de proteção e de vitória e de vida eterna. Agora, as decisões erradas, irmãos, elas podem trazer fracassos financeiros, podem trazer declínio profissional, pode comprometer a nossa saúde, comprometer a nossa família e o pior de tudo, comprometer a nossa comunhão com Deus e até a nossa eternidade no céu. É por isso que o Espírito, a palavra e a igreja, porque o Espírito é uma pessoa, o Espírito é vivo. A palavra é viva, a palavra tem vida, a palavra tem espírito, espírito é vida. E a igreja é o corpo de Cristo. Esses três se associam, estão investindo em nós, para que nós tenhamos capacidade para escolher a vida abundante que há na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje vou sair daqui curado. Algumas coisas que estavam assim, fazendo eu ter um pouco de taquicardia, coração batendo mais. Esses dias nós medimos um coração. Vamos medir o coração desse irmão aí. O coração dele estava 170 por hora. Algumas coisas que estavam me dando assim, taquicardia. Ao receber esta palavra nesta noite, eu estou saindo daqui curado. E o Espírito, a igreja e a palavra querem que você também saia daqui curado nesta noite, para o louvor e glória do nome de Jesus. Levante assim a sua mão. Senhor, nós recebemos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é medicina. A tua palavra é sabedoria. A tua palavra, Senhor, muda situações espirituais, situações psicológicas. A tua palavra, Senhor, move os céus e a terra. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanece eternamente. E nós estamos firmados na tua palavra, abraçados com a tua palavra. E nesta noite nós recebemos a cura pela tua palavra. A nossa alma está aberta. Oh, aleluia! E a tua palavra nos cura do medo, da ansiedade, da impaciência. Oh, aleluia! Recebemos a sabedoria da tua palavra, porque a exposição da tua palavra dá sabedoria aos simples. Oh, glória a Deus! Obrigado, Senhor, por fazer isto conosco. Obrigado por nos amar assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.